Pelo menos 10 pessoas morreram num tiroteio que aconteceu no Canadá. As informações iniciais são de que os disparos foram feitos por uma jovem que teria tirado a própria vida logo em seguida, logo depois desses disparos. Ô Fred, o que a gente tem já de atualização sobre mais esse caso triste? O Canadá, que é um lugar que isso não costuma acontecer, porque já há muito tempo não acontecia esse tipo de coisa. Não, o Canadá é um país de tradição mais pacífica, principalmente se comparado com o vizinho dele, que são os Estados Unidos, que tem índices de ataques à escola gigantescos. Né? Mas vamos voltar a explicar um pouco o que aconteceu. Foi um ataque na terça-feira, no começo da tarde, numa escola secundária em Tumblehead, que é uma cidade pequena no oeste do Canadá, tem mais ou menos 2.600 pessoas. Né? O primeiro-ministro local, né, do estado local, que é a Colômbia Britânica, ele fez o primeiro relato das informações e a gente tem aqui para poder passar para vocês. Vamos ouvir. Here's the latest information that we have. I understand that there are 10 people in total who are dead, 2 different sites. 8 of the people who died as a result of the shootings were at the school, including an individual we understand is the suspected shooter, who is believed to have died of a self-inflicted gunshot wound. There are about 25 people who have been triaged by health authorities with various physical injuries, some profoundly serious, and some more minor injuries. Eles estão sendo muito criteriosos para poder fazer essas divulgações, né? Porque o primeiro atendimento foi feito até pela famosa Polícia Montada Canadense. As informações de que esse primeiro teria ocorrido o tiro na casa, onde uma mulher e um jovem, uma criança, morreram, e posteriormente o atirador ou atiradora teria ido para a escola, né? Estou falando atiradora porque também não há informação. A informação que eles deram inicialmente é que aparentemente uma pessoa com vestido e cabelos castanhos, possivelmente uma mulher. Um jornal local chamado Western Standard identificou como sendo uma jovem transgênero de 18 anos, né, colega de outros lá da escola, identificada por esses colegas como calma, quieta e uma pessoa legal. Então está sendo muito criteriosa essa divulgação das informações. Chegando na escola, teria iniciado os tiros, os jovens formaram barricadas nas portas das salas, né, até que a polícia chegou numa questão de minutos. Como eu falei, é uma cidade muito pequena, 2.600 habitantes, o policiamento é muito próximo ali tudo. Eles fizeram essa evacuação dos jovens, mantiveram um sistema de emergência para que todos ficassem em casa ao longo até mais ou menos umas 3 horas, 4 horas após os disparos. Depois isso cessou. Gerou uma comoção muito grande no Canadá, e não só no Canadá. O primeiro-ministro, o Mark Carney, ele soltou uma nota, né, pelas redes sociais e um pronunciamento oficial dizendo que ele estava devastado pelo que aconteceu, né, pelos tiroteios. Ele se colocou solidário à população, né, aos serviços na cidade e em todo o Canadá, justamente por causa disso, porque realmente é pouco comum. Ou ele cancelou a viagem que ele ia fazer para a Europa para participar da Conferência de Segurança de Munique, onde outros líderes de Estado já estão se deslocando. Por isso mesmo, vários se pronunciaram. O primeiro-ministro do Reino Unido, o Emmanuel Macron, que se colocou ao lado da população canadense, o primeiro-ministro da Austrália e até o Volodymyr Zelensky, que ele, num país que está envolvido em guerra, né, na Ucrânia, e ele falou que é uma situação que não deveria ocorrer em lugar nenhum do mundo, esse tipo de tiroteio. Né? O Canadá esse é o terceiro mais grave tiroteio da história do Canadá. O mais grave aconteceu em 2020, né, chama Nova Escócia, né, cerca de 25 pessoas morreram num tiroteio que durou mais de 2 horas. O outro, que é o mais grave em escolas, aconteceu em 1989, na Escola Politécnica de Montreal, onde 14 pessoas morreram, mais o atirador. Né?
O Canadá é um país que tem um número muito grande de armas, né? Mas é um país também que tem uma legislação extremamente restritiva. Para você ter uma ideia, o Canadá tem em torno de 35 armas a cada 100 habitantes, segundo o levantamento do Small Arms Survey, né? Os Estados Unidos têm 121 armas a cada 100 habitantes. Né? E só para termos de comparação, o Brasil, que tem em torno de 18 a 20 milhões de armas, e pessoas com armas no Brasil, seria entre 10 a cada 100 habitantes. Isso está levando em conta a população anterior, porque esse estudo não é agora de 2025. Né? Ele leva em conta o censo brasileiro que valia até antes de 2022. Por isso que fala em torno de 10 a cada 100. A gente sabe que hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Mas o Canadá tem um volume muito grande. Chega em torno de 15 a 16 milhões de pessoas com registro de armas. Mas por conta até desse ataque que eu falei de 2020, o Canadá adotou uma política contra armas bem restritiva. Né? São poucas pessoas que conseguem fazer o registro. Em geral, permite-se armas longas mais para a população rural, porque é um país de grande extensão e vastas áreas com pouco povoado, né, com populações pequenas. O Tumbler Ridge também é uma cidade rural. Então, nesses casos, eles permitem armas longas, mas em torno de 2.000 armas que poderiam ser de uso militar são consideradas restritas, não pode ser acessado pela maioria dos civis. Desde 2020 há um congelamento sobre venda, compra, transferência de armas. Não é ilegal quem tem o registro ter as armas, mas não pode nem comprar, nem vender, nem transferir armas desde esse período. E há uma restrição, por exemplo, em algumas armas longas, que fuzis, por exemplo, não poderiam ter carregadores com mais do que 5 cartuchos, né, exatamente para impedir esse uso como armas automáticas e que levam a grandes tiroteios. Então, lá, por exemplo, você tem uma ideia, o índice de homicídios envolvendo armas de fogo é em torno de 35%. Né? Nos Estados Unidos já passa dos 76%, 77%. Aqui no Brasil, em torno de 70% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Então, tem essa situação. Então, é um país que tem uma legislação mais restritiva, uma legislação que impede essa comercialização justamente para tentar coibir essa relação entre posse de armamentos e aumento de homicídios e ataques de tiroteios em massa.